Você já sentiu que estava vendo algo que ninguém mais conseguia enxergar? Alguma vez você teve aquela sensação estranha de estar acordado em um mundo adormecido? Como se estivesse em um teatro assistindo todos atuarem, enquanto dentro de você algo gritava por verdade? Talvez você não seja estranho, talvez você seja um dos escolhidos. Existe um grupo de pessoas que está despertando. Um por um, eles estão saindo da ilusão. Estão enxergando por trás das máscaras, sentindo a podridão por trás dos sorrisos. Não estão aqui por acaso, estão aqui por um chamado. E se você está assistindo isso agora, pode ser que você seja um deles. Curta este vídeo agora. Sua energia ajuda essa mensagem a chegar onde precisa. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que revela o que muitos tentam esconder. Ative o sininho, porque o que vem a seguir não será divulgado, será descoberto. E se você sente que está despertando, comente 77 aqui embaixo. Esse é o número dos que vêm além, dos que sentem o chamado, dos que foram escolhidos para construir algo novo em meio ao caos. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir neste vídeo pode mudar tudo. Você já teve a sensação de assistir um prédio desmoronar em câmera lenta, sabendo exatamente onde a primeira rachadura começou. Enquanto todos ao redor pareciam anestesiados pela beleza das luzes, você sentia no ar o cheiro da estrutura apodrecendo. O colapso não foi um acidente, não foi uma surpresa. Era o destino lógico de algo construído sobre areia movediça, impulsionado por egos, negado por conveniência e mantido por pactos de silêncio. Você viu os sinais? Nos sorrisos forçados, nos discursos que não diziam nada, nas celebrações que escondiam desespero. E por mais que gritasse, ninguém queria ouvir. A maioria estava ocupada demais mantendo a pose, segurando fachadas, entorpecidos pelo conforto da negação. Está tudo bem, diziam, só mais uma fase. Mas você sabia, sentia nas entrelinhas, nas pausas incômodas, nos olhares evitados. Enquanto festejavam no convés, você já sentia o casco do navio se romper abaixo da linha d'água. Não era pessimismo, era percepção. Não era drama, era leitura crua da realidade. Enquanto eles buscavam entretenimento, você buscava coerência. Enquanto eles empilhavam frases motivacionais, você colecionava silêncios desconfortáveis. E então veio o dia. O desmoronamento que todos chamaram de inesperado, você já havia enfrentado emocionalmente meses antes. Para eles, foi um impacto. Para você, apenas confirmação. Confirmação de que viver desperto tem um preço alto, mas também uma dignidade imensa. Porque mesmo desacreditado, mesmo ridicularizado, você se manteve fiel ao que sentia. A verdade te abraçou quando todos os abraços sociais desapareceram. O colapso não te quebrou. Ele apenas revelou que você nunca esteve errado. Você não pediu para ver além. Não escolheu carregar a sensibilidade de perceber o que a maioria se recusa até a considerar. Mas desde sempre, parecia que você via o tabuleiro enquanto os outros enxergavam apenas as peças. Quando começou a expressar o que sentia, foi como jogar tinta vermelha em um quadro preto e branco. As reações vieram rápidas, rótulos, piadas, olhares atravessados, dramático, intenso, problemático. Ninguém queria encarar a ideia de que você pudesse estar certo. Era mais fácil fazer de você o erro do que admitir que havia algo realmente errado. E mesmo assim, você seguiu. Continuou dizendo verdades inconvenientes, levantando perguntas que quebravam o roteiro. Sua existência virou desconfortável para quem preferia a superfície. Mas por dentro, algo em você dizia: continue. Havia uma força que não vinha do ego, mas da consciência. Você não queria provar nada, apenas não conseguia mais ignorar. Quando se é chamado de louco por ver o que ninguém vê, há duas opções: silenciar ou persistir. E você escolheu persistir, mesmo sozinho, mesmo no frio da incompreensão.
O tempo, esse grande revelador, tratou de reorganizar as peças. Aqueles que zombaram começaram a se calar. Aqueles que riram passaram a sussurrar. E então veio a virada. A verdade começou a gritar por si só. Você não era o exagerado, era o desperto. Não era o dramático, era o único lúcido num mar de ilusão coletiva. O que antes era chacota virou farol. Você não quis estar certo, você só não aceitou estar cego. E isso, hoje, se mostra como um dom que poucos têm coragem de carregar. Se esse vídeo chegou até você, não foi coincidência. Você não clicou por acaso. Foi chamado, foi atraído por algo maior. Talvez você esteja em um ponto de virada, sentindo que uma nova fase está próxima, mas ainda sem sinais claros. Talvez esteja esperando pela resposta, por aquele empurrão espiritual que confirma: agora é a sua hora. E então, esse vídeo aparece, com palavras que parecem ter sido escritas direto para sua alma. Isso é sinal. Isso é movimento do céu. Você está sendo lembrado, a promessa ainda está de pé, a vitória ainda está chegando. Se você sentiu isso no seu espírito, responda com um gesto de fé. Clique agora no botão "Valeu demais" aqui embaixo e libere sua semente profética. Pode ser 2, 10, 100, não importa o valor, importa o ato, porque esse gesto não é uma doação, é um decreto espiritual. É você dizendo ao universo: eu recebo minha casa nova, eu recebo a restauração, eu recebo minha nova fase. Quando você planta em um momento de revelação, você ativa o ciclo da manifestação. Essa contribuição é a sua resposta ao chamado. É você selando em fé aquilo que já está a caminho. E agora, declare aqui nos comentários com toda a convicção da sua alma: eu recebo a vitória. Escreva isso com fé, escreva como quem já vê, escreva como quem crê, porque a vitória está em movimento e a sua palavra é a chave que abre a porta. Durante toda a sua vida disseram que sua sensibilidade era um defeito, que você precisava ser mais frio, mais prático, menos intenso. Mas por dentro, algo em você sempre soube que sentir profundamente não era fraqueza, era um radar. Enquanto os outros reagiam ao óbvio, você sentia o que estava sendo escondido. Era como perceber as vibrações da terra segundos antes do terremoto. Não era mágica. Era percepção afinada pela dor, pela observação, pela verdade que se aprende no silêncio. E então veio a constatação. Essa sensibilidade não precisava ser curada. Precisava ser honrada. Porque era ela que te alertava quando algo estava fora de lugar, quando palavras bonitas escondiam intenções podres, quando gestos de apoio vinham revestidos de interesse. Você aprendeu a decifrar os códigos invisíveis, a enxergar nas entrelinhas o que o mundo tentava disfarçar com filtros e frases de efeito. Seu coração era um detector de verdades, mesmo quando o mundo todo insistia em premiar a mentira bem apresentada. Mas ser visionário custa isolamento, custa ser mal interpretado, custa ser aquele que atrapalha a festa com observações inconvenientes. E mesmo assim você permaneceu, porque entre a aprovação alheia e a fidelidade ao que sente, você escolheu ser leal a si mesmo. E aos poucos, essa lealdade te transformou em referência silenciosa, em bússola para aqueles que também estavam despertando. Sua sensibilidade era sua condenação num mundo cego, mas agora está se tornando seu maior trunfo. Chega um momento em que falar já não adianta. Você percebe que cada palavra é distorcida, cada verdade é tratada como ameaça, cada tentativa de diálogo vira munição contra você. E então você faz algo que poucos entendem. Você escolhe o silêncio. Mas não o silêncio da derrota, o silêncio da sabedoria. O silêncio do guerreiro que percebe que sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada em ouvidos que só querem ruído. Nesse silêncio, algo poderoso começa a emergir. Você para de buscar validação.
para de tentar convencer e começa a construir, por dentro, em silêncio, com profundidade. A ausência de palavras não é ausência de ideias, é maturidade, é estratégia. Você compreende que proteger sua verdade às vezes é mais sábio do que oferecê-la a quem só deseja desfigurá-la. Seu silêncio começa a falar mais alto que qualquer argumento. Ele vira presença, ele vira postura. E quem antes zombava do seu silêncio, agora observa, sente, intui que há algo ali que não pode mais ser ignorado. O silêncio se transforma em autoridade, em firmeza. E mais que isso, em respeito. Porque quando você deixa de gritar para ser ouvido, começa a ser escutado com profundidade. Seu silêncio não é ausência, é preparação, é contenção, é a quietude antes do trovão. E o mundo, cedo ou tarde, percebe que o que você construiu em silêncio ninguém pode derrubar com barulho. É estranho viver um tempo que ainda não chegou para os outros. Enquanto todos celebram o agora, você já está lamentando o que virá. Ver além não é um dom leve de carregar, porque significa que muitas vezes você está chorando por algo que o mundo ainda acha lindo. Você vê o apodrecimento no brilho, a mentira por trás dos aplausos, e isso te separa, te isola, faz com que você viva em um idioma que os outros ainda não aprenderam a traduzir. Essa solidão é silenciosa e cruel. Você tenta explicar, tenta alertar, tenta encontrar palavras que façam sentido para aqueles que ainda estão encantados, mas tudo o que recebe de volta é desprezo, impaciência, piadas. Você vira o estranho, o exagerado, o que estraga o clima. Mas por dentro, você sabe, o que te move não é pessimismo. É lucidez. E mesmo que essa lucidez te custe vínculos, ela te poupa de ilusões. Você vive na borda entre o presente e o futuro, entre o que é e o que está prestes a ruir. E quando o tempo finalmente alcança você, quando o amanhã chega e revela tudo aquilo que você já sabia, não há júbilo. Há apenas o peso de ter estado certo, a tristeza de ter visto cedo demais. Mas também a serenidade de quem sabe que sobreviveu ao impacto emocional antes dele acontecer. Estar um passo à frente dói, mas também liberta. Porque enquanto todos estão se curando do colapso, você já está reconstruindo, com mais verdade, mais raiz, mais propósito. No começo, tudo parecia verdadeiro. As conversas eram animadas, os abraços apertados, os propósitos pareciam alinhados. Mas com o tempo a superfície começou a rachar. Os sorrisos duravam um pouco menos, os elogios pareciam roteirizados e as palavras de apoio tinham o tom exato de uma repetição ensaiada. Você olhou em volta e percebeu. Aquilo que chamavam de comunidade era na verdade um palco. Cada pessoa com seu script, cada gesto cuidadosamente coreografado para manter o espetáculo em pé. A autenticidade era encenada. E a verdade, essa sim, estava do lado de fora da cortina. Essa constatação não veio de uma só vez. Ela se infiltrou aos poucos, como uma dúvida incômoda que vai crescendo até se tornar insuportável. E então, ao observar mais de perto, tudo começou a fazer sentido. As conexões não eram de alma para alma, eram de perfil para perfil. As conversas obedeciam padrões repetitivos. E as palavras comunidade, crescimento, cura e transformação haviam se tornado slogans de marketing. Era uma rede de interesses disfarçada de irmandade. Um grande teatro emocional onde o valor de alguém era medido não por sua verdade, mas por sua utilidade. A dor de perceber tudo isso foi imensa, porque você não tinha entrado naquele espaço para fazer parte de uma encenação. Você tinha chegado ali com o coração aberto, com vontade de construir algo real. E quando percebeu que a fundação daquele castelo era a areia movediça, sentiu a decepção corroer o que restava de esperança. Mas também foi libertador, porque ao enxergar a ilusão, você parou de se culpar por não se encaixar. A verdade
é que você não foi excluído. Você apenas saiu de cena de um espetáculo que nunca foi autêntico. E essa saída, por mais solitária que parecesse, foi o início de sua real liberdade. Vivemos em um mundo onde a performance vale mais do que a essência, onde parecer é mais importante do que ser. Você percebeu isso quando começou a notar que os elogios vinham sempre em público, mas os silêncios eram profundos em momentos íntimos. Quando percebeu que a presença das pessoas não era sinal de apoio, mas de conveniência, que estavam ao seu lado enquanto isso beneficiava suas narrativas, mas sumiam no instante em que a verdade se tornava desconfortável. A conexão que você acreditava ser verdadeira era, na realidade, um contrato silencioso de conveniência. Era tudo uma encenação. A autenticidade era um figurino, usado apenas quando havia plateia. Os discursos sobre evolução, crescimento e união vinham acompanhados de câmeras ligadas e olhares calculados, e bastava um deslize fora do roteiro para que a máscara caísse. Você viu isso nos detalhes, nas mudanças de comportamento quando ninguém estava olhando, nas palavras doces que escondiam espinhos, nos abraços vazios de significado. Aquilo que era vendido como conexão era, na verdade, uma exibição coreografada de pertencimento, e você, que buscava a verdade, era um corpo estranho nesse show. E quando você se recusou a interpretar o papel esperado, se tornou um incômodo, porque a sua presença sem máscara evidenciava a artificialidade dos outros. Sua verdade era um espelho que refletia as mentiras que eles fingiam não ver. E assim, você foi afastado, ignorado, silenciado. Mas não porque errou, mas porque sua autenticidade ameaçava a estabilidade do teatro. Eles precisavam que tudo continuasse como estava, mesmo que fosse uma mentira. E você escolheu sair do palco para caminhar com os pés na terra firme da verdade. Existe uma dor silenciosa em perceber que aquilo que parecia belo por fora estava apodrecido por dentro. Você se deu conta disso aos poucos, com aquele incômodo no estômago, aquela sensação de que algo não batia. As palavras eram bonitas demais, as imagens bem produzidas demais. E no fundo, tudo parecia ensaiado. Você quis acreditar que era real. Quis insistir que aquela luz era verdadeira, mas a intuição foi mais forte. Aquele brilho não vinha da alma, vinha da necessidade de parecer iluminado. Era maquiagem espiritual sobre feridas abertas que ninguém queria tratar. E quando você começou a falar, a reação foi imediata. Negação, ataques, exclusão. Porque ninguém quer que a verdade estrague a festa. Eles te chamaram de negativo, de perturbador, de destruidor de energia, mas você não queria destruir nada. Queria apenas respirar em um lugar onde não precisasse fingir. Queria poder ser sincero sem que isso fosse interpretado como ameaça. E quando viu que isso era impossível, decidiu se afastar, não por fraqueza, mas por integridade. Porque continuar ali significava trair a si mesmo em nome de um pertencimento que vinha com preço demais. A traição maior não veio dos outros. Veio da constatação de que você se traiu por um tempo, tentando se moldar, tentando se encaixar. Você se calou, se diminuiu, se adaptou, mas ao final percebeu. Nada disso vale mais do que sua paz. Hoje, você caminha com a cabeça erguida. Não precisa mais se esconder. Porque mesmo que a solidão pese, ela nunca será tão vazia quanto a companhia daqueles que preferem a ilusão à verdade. E isso, por si só, já é uma vitória. O crescimento pessoal virou produto. A cura virou serviço. A espiritualidade virou vitrine. Você percebeu isso quando começou a notar que cada experiência humana era rapidamente transformada em conteúdo. Quando dores profundas eram exibidas como troféus em redes sociais. Quando a busca por autenticidade se transformou em estratégia de branding. Era tudo cuidadosamente roteirizado para parecer espontâneo.
Mas por trás das cortinas havia contratos, calendários e planejamento de engajamento. Você começou a perceber que o guru da vez não estava interessado em transformação, estava interessado em faturamento. E que os rituais deixaram de ser caminhos de reconexão para virar performances. A dor virou moeda, a vulnerabilidade, marketing. Era como se a alma tivesse sido colocada em prateleiras, vendida em partes, empacotada com frases de impacto e trilhas sonoras emocionantes. E você, que buscava a verdade, passou a ser visto como ingênuo por não entender o jogo. Mas você entendeu. Apenas recusou-se a jogá-lo. A maior dor veio quando você percebeu que pessoas que você admirava estavam mais comprometidas com o palco do que com o processo. Que o crescimento delas era medido por curtidas e não por profundidade. Mas também foi nesse momento que você decidiu seguir outro caminho. O mais silencioso, mais árduo, mas infinitamente mais verdadeiro. Porque você entendeu que crescer de verdade não dá ibope, não gera like, não vira tendência. Crescer de verdade é perder, é doer, é transformar-se quando ninguém está olhando. E isso, hoje, é o que te diferencia. Eles falavam como mestres, mas agiam como tiranos. Os falsos líderes estavam por toda parte, envoltos em palavras doces e discursos de unidade. Mas você percebeu algo estranho. Sempre que alguém discordava, era silenciado. Sempre que alguém questionava, era afastado. Lideravam sim, mas por medo, não por inspiração. Era uma liderança baseada no controle, na manutenção do poder, na manipulação sutil dos que o seguiam. E você, ao perceber isso, sentiu o estômago revirar. Porque no lugar onde buscava libertação, encontrou opressão disfarçada de guia. Esses líderes criaram um sistema onde qualquer dúvida era vista como traição, onde criticar era sinal de fraqueza espiritual, onde se esperava obediência cega em nome de uma suposta evolução. E o mais assustador, muitos acreditavam, porque o medo de estar sozinho era maior que a vontade de enxergar. Você viu isso de perto, viu seguidores transformarem admiração em submissão, viu pessoas inteligentes abandonarem o pensamento crítico em troca de aceitação. E isso te doeu, não por raiva, mas por compaixão. Mas você escolheu sair, escolheu não se curvar. E essa escolha te custou. Custou relações, custou oportunidades, custou status em um sistema que premia a bajulação. Mas também te deu algo que não tem preço, a sua integridade. Hoje, você sabe que liderança de verdade não pede obediência. Convida à reflexão, que um verdadeiro mestre nunca teme ser questionado, porque sabe que a verdade não precisa ser protegida, ela se sustenta sozinha. E é nessa verdade que você escolhe viver, mesmo que em silêncio. Porque sua consciência hoje vale mais do que qualquer palco. À primeira vista, parecia um lar, um espaço de acolhimento onde todos falavam de empatia, crescimento e apoio mútuo. Mas, com o tempo, você começou a ver os fios por trás da cortina. Cada gesto de afeto vinha com uma expectativa não dita, cada demonstração de carinho vinha com um recibo invisível. Era um mercado de afeições, onde cada relação vinha com cláusulas escondidas. Você não era amado por quem era valorizado pelo que podia oferecer. A família que tanto proclamavam era, na verdade, um sistema de escambo emocional. A lógica era simples e cruel. Visibilidade valia mais que verdade. Influência tinha mais peso que integridade. As conexões eram mantidas enquanto eram úteis. E quando deixavam de servir ao jogo, as pessoas eram descartadas com o mesmo entusiasmo com que foram celebradas. Você sentiu isso na pele, viu olhares mudarem, viu portas se fecharem. Não porque errou, mas porque se recusou a seguir o script. E o mais doloroso, percebeu que muitas das suas entregas sinceras haviam sido usadas como matéria-prima para alimentar narrativas alheias.
Sua verdade virou combustível para discursos de mentira. Mas essa revelação, por mais devastadora que tenha sido, foi também libertadora. Porque você entendeu que aquilo nunca foi família, foi fachada. E a partir daí, decidiu reconstruir sua noção de pertencimento. Hoje você busca conexões sem troca de favores, relações sem etiquetas de utilidade, porque entendeu que o amor verdadeiro não cobra, não mede, não manipula. E, principalmente, não desaparece quando você para de servir ao enredo dos outros. Chega um ponto em que o peso da máscara se torna insustentável. Por mais que ela tenha te protegido, por mais que ela tenha te dado acesso a lugares e pessoas, ela começa a sufocar. Você percebe que sorrir quando não quer, concordar quando discorda, se calar quando deseja gritar, tudo isso te afasta da sua própria alma. E então, toma uma decisão: remover a máscara. Não porque seja fácil, mas porque continuar fingindo é morrer em parcelas diárias. Esse processo não é glamuroso. Pelo contrário, é doloroso, solitário, cheio de despedidas. Você perde amizades, oportunidades, relevância, mas em troca ganha algo que nenhuma aprovação pode oferecer: paz interior. Porque finalmente começa a viver alinhado com quem realmente é, sem precisar ajustar seu tom, filtrar sua opinião, moldar seu brilho. Você começa a existir com inteireza. E isso assusta quem ainda vive de fachada, porque sua liberdade revela a prisão deles. Sua autenticidade escancara o teatro coletivo. Mas o mais bonito é que, ao se libertar da máscara, você se torna farol. Atrai quem também cansou do jogo, quem também quer respirar ar puro depois de anos de fumaça. Sua presença começa a curar, não por esforço, mas por verdade. Você entende que não precisa salvar ninguém, só precisa ser inteiro. E ao ser inteiro, acaba permitindo que outros também se recomponham. Porque a autenticidade é isso, um convite silencioso para que outros também se desmascarem. Enquanto o mundo corria atrás de tendências, você aprendia a decifrar os padrões. Enquanto todos se encantavam com o brilho, você já mapeava as rachaduras. Seu papel nunca foi o de agradar. Foi o de alertar. Não foi escolhido para ser adorado, mas para enxergar. Ser o faro de um mundo em colapso não é um título, é uma responsabilidade, uma missão solitária, árdua, mas sagrada. Porque enquanto todos seguiam a marcha do entretenimento, você era a consciência no meio da multidão anestesiada, e por isso te rejeitaram. Porque sua presença incomodava, porque sua fala não era decorativa, era disruptiva. Você dizia o que ninguém queria ouvir, enxergava o que todos evitavam. Enquanto muitos se escondiam atrás de espiritualidade decorativa, você encarnava a espiritualidade prática, aquela que questiona, que confronta, que revela. E isso, em um mundo acostumado com filtros, é escândalo. Você foi tratado como ameaça por ser verdadeiro, mas a missão nunca foi ser aceito, foi ser necessário. Hoje, você compreende que sua existência é um código de ativação, que sua lucidez é ferramenta, que sua voz, mesmo em silêncio, muda ambientes, porque você não é só mais um. Você é o aviso antes da tempestade, o sussurro antes do estrondo. E isso agora é claro. O mundo não precisa de mais líderes performáticos. Precisa de pessoas como você, com coragem de ver, de dizer, de permanecer. Porque só quem encara o fim com honestidade pode construir um novo começo com propósito. Você não foi excluído, foi separado. Não por castigo, mas por missão. O exílio foi necessário para que você se encontrasse. Longe das vozes que te confundiam, dos olhares que te julgavam, dos roteiros que tentavam te encaixar. Foi no silêncio, na ausência e na dor que você descobriu sua essência e percebeu. Não estava sendo rejeitado, estava sendo lapidado. O que antes era visto como inadequação, agora revela-se como singularidade.
E aquilo que te fez estranho é exatamente o que hoje te faz essencial. A nova era não será construída por quem seguiu todas as regras, mas por quem teve coragem de quebrá-las em nome da verdade. Não será guiada por quem sempre esteve no centro, mas por quem foi marginalizado por sua clareza. Você é parte dessa vanguarda silenciosa. Gente que viu além, que sentiu antes, que caiu e levantou não para se encaixar, mas para transformar. A força que você carrega não vem de títulos, vem da travessia. Vem da experiência de ter andado pelo deserto com integridade enquanto outros se alimentavam de miragens. Agora, tudo se encaixa. A dor fez sentido. O caminho solitário revelou seu propósito. Você não foi chamado para ser compreendido. Foi chamado para ser verdadeiro. E esse chamado, mesmo quando sussurrado, ecoa como um trovão no coração dos que também estão despertando. Você não está mais sozinho. O que era exílio virou alicerce. E sua essência, finalmente livre, é agora o solo fértil onde o novo começa a florescer.